Então, vamos tratar do tema sobre os acontecimentos. Eu até quando selecionei a foto para fazer o flyer de divulgação, coloquei na linha de um acontecimento positivo, alguma coisa que ocorre na vida das pessoas e que tem um poder transformador, um poder de despertar as pessoas para uma nova fase de vida. Então, nada como colocar a imagem do nascimento de uma criança, que é a alegria de um casal, e depois ali também surgem muitos motivos de melhora na sua própria vida espiritual e crescimento na sua luta diária. Porém, o que eu estou pensando é aproveitar o assunto dos acontecimentos e nós falarmos dessas coisas segundo o que ocorre na formação que se dá no Opus Dei, que é a busca da santidade no meio do mundo, a busca da santidade no cotidiano, nos deveres de cada dia, nas coisas mais correntes, até podíamos dizer nas coisas mais vulgares, nas coisas mais simples. E os acontecimentos, eles vão como que permeando a nossa vida, coisas boas e coisas não tão boas, coisas que podem parecer para nós dificuldades, problemas, obstáculos, em algumas vezes tribulações, outras vezes contradições. E os acontecimentos a gente pode traduzir com aquelas expressões: puxa, tudo estava correndo muito bem lá na empresa, aquele projeto fantástico estava dando muito certo, mas depois teve esse empecilho, depois quando passou por tal etapa, tivemos essas dificuldades, e aí temos o termo, o acontecimento. Aconteceu o inesperado. Eu estava tudo pensado, tudo preparado, a vida corria normalmente, estava tudo sob controle, e lá pelas tantas, a contrariedade, a dificuldade. E nós, na medida que vamos crescendo em vida espiritual, vamos percebendo que a vida é feita de contrastes. Até algumas vezes utilizava São José Maria essa figura dos quadros. Pois o pintor, se quer realçar alguma cena, vai ter que criar algum contraste, sombras e luzes. Esse jogo das sombras e luzes aparecem sistematicamente na nossa vida. E como é que nós podemos perceber que esse quadro, essas circunstâncias, aquilo que está ocorrendo na nossa vida hoje, não são só sombras, mas existem luzes e sombras? É preciso ter uma maneira de ver o significado, de ver a vontade de Deus, de ver a providência divina que, estando por detrás de cada um desses acontecimentos, por vezes permite, outras vezes quer diretamente, mas Deus permite a contradição e ela tem um papel na nossa vida. E nós vamos falar dos acontecimentos enquanto são essas situações que nos deixam perplexos, que nos deixam, por vezes, pessimistas, preocupados, tensos, perdemos a serenidade. E aí entra a necessidade de ter uma vida interior ou ter uma vida sobrenatural. Vida interior é aquela vida que São Paulo fala abscondita com Cristo em Deus. Uma vida escondida com Cristo em Deus. E por vezes o que nos ocorre, por falta de formação, por falta do hábito de viver um plano de vida espiritual a sério, todos os dias, não tendo o plano de vida espiritual, uma leitura do Evangelho pausada, uma leitura espiritual que alimenta de combustível, por assim dizer, a nossa vida interior, por não termos um tempo de meditação, de oração mental, de intimidade com Cristo, por nos faltar a confissão frequente. Então são todas etapas importantes de um plano de vida espiritual que nós todos temos que procurar ir incorporando. E sem isso,
nós acabamos tendo aquela vida, como ocorre com algumas pessoas, aquela vida que praticamente é como se fosse andar por dentro de um túnel e não tendo outra visão, senão aquela visão do interior do túnel. Nós precisamos ter uma vida de fé, não uma vida plana ou uma vida dentro de um túnel que não temos nenhuma perspectiva. Estou exagerando, porque todos vocês com certeza já têm um plano de vida espiritual, e se não tem, estão caminhando nesse sentido, não? Senão não estaríamos aqui para uma palestra a essas horas da noite. Se trata de ter uma vida interior, vida escondida, vida pessoal, vida de intimidade com Cristo. O meu viver, diz São Paulo, o meu viver é Cristo. Esse meu viver, esse ter uma vida que vá identificando-se com o querer de Deus, com a vida de Cristo. Não sou eu que vivo, diz também São Paulo, e aí está a importância, diante dos acontecimentos, que nós temos que ter esse santo abandono na providência divina, mas não um abandono que supõe preguiça, falta de luta, falta de audácia ou de exigência para atingir as nossas metas. E, de repente, acontece determinadas coisas que parece que perdemos o pé, perdemos o sentido sobrenatural, não enxergamos o papel de cada uma dessas coisas. São coisas que contrariam, por assim dizer, a lógica, a nossa lógica. Quando nós falamos de uma lógica humana, a lógica humana que é essa visão plana, sem a visão de fé, com a visão de fé, ultrapassamos as medidas dos limites humanos. Nós podemos viver com a lógica das bem-aventuradas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que choram. É como que as máximas das bem-aventuranças contrariam, em certo sentido, aquilo que nós temos de expectativas diante da nossa vida e da realidade. Não precisam ser grandes dificuldades ou acontecimentos que atrapalham a nossa vida, mas por vezes uma contrariedade, uma indisposição, essas pequenas alfinetadas de cada dia que fala São José Maria, lá num dos pontos de caminho. E aqui também destaco para todos aqueles que estão dando os seus primeiros passos no conhecimento da obra, né? A gente chama da obra, do Opus Dei. Opus é obra, Dei está no genitivo, obra de Deus, ou Operis Dei, trabalho de Deus. São José Maria às vezes utilizava Opus Dei, Operis Dei, mas o nome oficial, Opus Dei. Trabalho de Deus. O livro Caminho, valeria a pena a gente debruçar sobre esses pontos de reflexão, onde nos ajuda a pensar em determinados pontos de luta, como esse, que muitos até se deixariam cravar numa cruz ao olhar atônito de uma multidão, porém tem uma dificuldade enorme de viverem, vivenciarem, aceitarem as pequenas contrariedades de cada dia como se fossem pequenas alfinetadas. E essa deve ser a nossa conduta, procurar ter um grau de assimilação das contrariedades, das dificuldades que são inerentes à nossa vida na Terra, porque não somos nem melhores nem maiores do que o Mestre. O discípulo não é maior nem melhor que o Mestre. Se padeceu dificuldades, teve contrariedades, Jesus Cristo não teve uma vida fácil. Vamos pensar, cada um de nós, os acontecimentos da Sagrada Família. O que foi? Aconteceu uma coisa fantástica que deveriam parar os relógios, nasce Cristo, um momento da história da humanidade mais importante. Logo depois, já se aparecem as contradições, a perseguição de Herodes, as dificuldades de um caminho cheio de dificuldades até chegar ao Egito, a tomada de posição numa cidade, costumes diferentes. A Sagrada Família, que foi escolhida por Deus para o nascimento de Cristo, não foi poupada
das dificuldades, dos problemas. Seja bem-vindo, Kima. Então, nós temos aqui caminho como uma referência importante para nós fazermos um tempo de meditação, de oração mental, de procurar nos colocarmos diante de Deus para conversar sobre essas coisas que nos acontecem e que nos fazem perder a serenidade. E se perdemos a serenidade, é porque nos falta visão sobrenatural, porque nos falta a capacidade ou a qualidade de perceber-se como filhos de Deus. Sou filho de Deus, eu tenho, e Deus me ama, e é Pai, me ama, me dá toda a força, toda a energia para nós, para caminharmos na nossa luta. E por vezes pensamos que andamos só. A filiação divina é uma base, é um fundamento que dá solidez para a vida sobrenatural de cada um de nós. Então, portanto, se eu tenho um sentido, uma percepção da filiação divina, eu começo a desenvolver um sentido sobrenatural, começo a falar com Deus, a perceber as mãos de Deus no dia a dia, por detrás das contrariedades, por detrás das dificuldades. E qual é esse sentido mais profundo que vem a ser quase que uma ferramenta de Deus? Há um ponto de caminho que nos fala que Deus, o artista divino, utiliza-se de um cinzel e martelo e procura nessa matéria que somos nós, comparando como um bloco de mármore, vai tirando as nossas arestas, os nossos defeitos. E as contrariedades, as dificuldades são para quê? Para que nós tomemos consciência dos nossos defeitos, cresçamos na fé, cresçamos em fortaleza. Então, a partir desse momento, quando nós começamos a pensar, sou filho de Deus, que todas essas coisas, como São Paulo também destaca, tudo concorre para o bem das pessoas que amam a Deus. Em latim, essa frase começa com omnia in bono, tudo se converte para o bem. E é duas palavras que São José Maria dizia com todo o coração, mesmo nas dificuldades maiores, ele dava uma paz imensa, omnia in bono, tudo para o bem, tudo se converte em bens para aqueles que amam de verdade a Deus. Os acontecimentos, em que nos ajudam? Esses acontecimentos, estou pegando pelo lado da contrariedade, da dificuldade no nosso dia a dia. Primeiro ponto, que os acontecimentos promovem em cada um de nós o desapego das coisas da terra. É Deus que permite esse chacoalhão porque estamos apegados às coisas do mundo. Quando nós vamos apegando ao nosso comodismo, vamos encontrando o estojo confortável dos nossos comodismos dentro de um hábito de consumismo na nossa vida do dia a dia, quando aparece uma contrariedade, um insucesso profissional, uma perda do emprego, um projeto que não vai para frente, isso nos chacoalha por dentro no sentido, estamos apegados a essas coisas da terra ou somos pessoas que sabem ter o coração desprendido delas? E para isso, os acontecimentos promovem o desprendimento. Mas também, num outro ponto, um segundo ponto, fortalece a nossa fé. Voltamos a rezar, consideramos as coisas num plano mais elevado. Começamos a pensar diferentemente daquele cidadão que se fala no Evangelho que lá pelas tantas, aquele agricultor teve uma safra fantástica de trigo e disse, o que eu vou fazer com uma safra tão grande? Onde vou colocar todo esse trigo? Ah, já sei, vou demolir os meus celeiros, vou ampliá-los, vou colocar ali. Eu tenho bens para muitíssimos anos. Essa é a lógica humana que tantas vezes ocorre na nossa cabeça. Devemos ter a preocupação de prudência, de precaução, de economia, porém, se uma pessoa
se torna avarenta, ela tira Deus da sua vida e deixa de ser uma pessoa que vive a virtude teologal da esperança. A avareza vai contrariamente à virtude da esperança. A pessoa já não mais espera em Deus, mas espera dos seus braços, dos seus esforços. Ai daquela pessoa que confia somente no homem ou num braço humano, nos diz a Sagrada Escritura. E às vezes confiamos em nós mesmos. E num peteleco, de uma hora para outra, os nossos planos vão de água para baixo. E por vezes Deus permite essas coisas para que a gente desperte desse comodismo, desperte desse apegamento, desperte de querer passar por essa vida como se fosse permanente. E aquele cidadão dizia, já sei o que fazer, construirei selos maiores, e dizia, alma minha, come, bebe e regala-te, porque tens muitos bens. E o próprio Deus já diz, tonto ou tolo, hoje mesmo será pedido conta da tua alma. Então, nós não podemos viver para coisas que acabam. Veja, nós somos destinados para a vida eterna, temos na nossa vida a graça divina e somos filhos, somos herdeiros de Deus, herdeiros do céu. E se uma pessoa se apega às coisas da terra, não digo que não tenha que usar e administrar bem administrar bens e usar das coisas para ter uma vida com os bens necessários e convenientes para levar para frente, com dignidade, a vida humana. Estar apegado nela seria trocar o eterno pelo efêmero, aquilo que vai passar, porque não vamos levar isso dessa vida. O que se leva dessa vida são as qualidades, as virtudes, a nossa entrega, a nossa generosidade. Então, os acontecimentos fortalecem a nossa visão de fé, porque ao chacoalhar os nossos apegamentos, também nos fazem ver, caramba, eu tenho um destino eterno. E saber olhar para cima, olhar para o alto, olhar para Deus e fazer oração. Uma pessoa que faz um tempo de oração diariamente, considera com frequência, por isso eu digo que o plano de vida espiritual é essencial, todos nós vivermos muito bem, procurar aprofundar nesse tema do plano de vida espiritual. Há muito material no site do Opus Dei, pegar o plano de vida espiritual segundo o Opus Dei, ou segundo São José Maria, para fortalecer a nossa visão de fé. E um terceiro ponto que nós podemos falar, no sentido dos acontecimentos, que são garantia de que nós sejamos mais eficazes. Quando nós estamos colocando as coisas no seu devido lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, colocar a Deus como quem é, criador de todas as coisas, e não estarmos apegados a elas, temos aqui uma segurança de uma eficácia maior. Podemos até traduzir da seguinte forma, meio simplista, mas traduzir da seguinte maneira. Precisamos de um diretor espiritual? Estamos precisando de um arquiteto para construir a nossa casa espiritual, para edificar um belo edifício, para levá-lo até o céu? Dizemos sim, mas o primeiro mestre, o primeiro diretor espiritual, quem é? O próprio Deus, que nos envia esses acontecimentos que são verdadeiros mestres para a nossa orientação. Tirar todo o partido de cada uma dessas contrariedades, dificuldades, acontecimentos, que na visão puramente humana, aquilo é preciso tirar o corpo fora, é preciso sair dessa, é preciso fugir. Não digo que não é preciso colocar os meios, mas sim saber viver a virtude da paciência, saber sofrer com alegria esses males aparentes, porque nós não sabemos o que Deus está querendo com cada uma dessas dificuldades. Mas nós melhoramos, crescemos e são garantia de que nós nos orientemos para a vida eterna. Então, converter uma dificuldade, um obstáculo em crescimento de fé. Então, procurar ver por detrás das dificuldades um momento de considerar nossa filiação divina, nos apoiarmos mais em Deus, ter um plano de vida espiritual robusto, sério,
que nos dê garra, que nos dê capacidade e energia para levar para frente os nossos deveres com alegria. Então, penhor de uma eficácia maior. É um mestre e nós podemos pensar naquele trabalho dos agricultores que fazem a poda das suas árvores, das suas plantas, ou do jardineiro que tira aquelas folhas que já estão secas para que não fiquem consumindo a seiva. A poda é absolutamente necessária para o crescimento. O próprio Cristo utilizou essa imagem que ele virá, nos podará, para que aqueles que dê fruto ainda dê mais fruto. Que frutos? O fruto da paciência, da verdadeira paciência, os frutos de fé, os frutos da caridade, do amor de Deus, da misericórdia, da paciência, da compreensão. Olha, a misericórdia e o sentido da caridade devem nos levar a saber perdoar. Será que nós temos as contrariedades nos levam com muita frequência a saber perdoar as pessoas que porventura tenham nos ofendido, que tenham nos humilhado. Perdoar é uma maneira de nós vivenciarmos esse caminho de santidade usando o modelo que é Cristo. Saber perdoar, saber servir, saber amar. Amar é dar-se generosamente em serviço dos outros. Com isso, nós temos um primeiro quadro, que os acontecimentos. Nós não vamos nos libertar das contrariedades, porque é um caminho do homem na terra, é milícia, já diz no livro de Jó, a vida do homem na terra é milícia, e é necessário luta, e uma luta esforçada, apoiada em Deus, e não ser uma pessoa que se apoia mais nas suas próprias forças, como se fosse aqueles devotos daqueles livros, o estoicismo na tua vida de trabalho. Seja estoico na tua família, vença em 5 lições as dificuldades, saiba fazer gerenciamento do seu chefe de mau humor. Pois olha, isso tudo, eu diria assim, está bem, mas está muito longe, não só está infinitamente longe do projeto cristão. O projeto cristão é de amor, o projeto cristão é de ver as virtudes no ambiente de trabalho, de colocar Deus no coração e santificar o dia a dia. E as contrariedades para nós são meios, são ferramentas, meios, e nós temos que nos desenvolver para enfrentar esses acontecimentos. O que fazer para enfrentar? Digo a palavra enfrentar porque talvez seja um reducionismo, porque a virtude da fortaleza, como todos sabem, se compõe de 2 grupos enormes, ou campos de luta, que é, por um lado, o enfrentar paradas difíceis, bens árduos a conseguir, e também resistir dificuldades, problemas que nos aparecem no dia a dia. 2 campos, a audácia e a magnanimidade, a capacidade de enfrentar e querer coisas grandes, e a outra é a paciência, a longanimidade, a constância, a perseverança. E quem é mais forte? Há uma questão em São Tomás, seguindo Aristóteles, diz, mas quem é mais forte? O homem ou a mulher valente ou o homem ou a mulher paciente, que tem paciência? Depois de muitas considerações, aquele que é valente está definindo o momento que busca o bem árduo e faz quando tem o domínio de situação. E o que é paciente, aquele que sofre a dificuldade inesperada, está numa condição de inferioridade. É muito mais forte aquele que é resiliente, que sabe resistir às dificuldades com ânimo sereno e com sentido sobrenatural. Daí a sugestão, estudar, aí fica uma lição para casa, né? Se possível, né? Para a oração mental. Procure estudar a virtude da fortaleza e os atos correspondentes à virtude da fortaleza. Pode pegar a Suma Teológica nas questões
relativas à fortaleza, pode pegar o catecismo da Igreja Católica, que trata das virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, e nós podemos aí avançar com certeza muito nesse capítulo que nós não temos como nos livrarmos das dificuldades. É um caminho inerente, o valor das dificuldades. E me vem agora à cabeça esse livro fantástico do Padre Francisco Faus, que está no site dele, no Faus, Padre Faus, o livro O Valor das Dificuldades, que pode ser também um roteiro de trabalho, de vida espiritual, saber ver a cruz do Senhor nas pequenas dificuldades de cada dia. Quais são os meios para enfrentar os acontecimentos? Vamos falar de 4 meios para enfrentarmos os acontecimentos desagradáveis. Um primeiro, temos que ser pessoas objetivas, não inventar sofrimentos, não inventar problemas onde não há. Eu até sugiro para vocês uma leitura calma do Ponto de Caminho, número 702. Diz assim, eu vou ler com pausa para que a gente reflita também, porque não sobra nenhuma palavra desse ponto e tem ajudado muitíssimas pessoas é o caminho 702. Olha, aconteça o que acontecer na tua vida interior ou no mundo que te rodeia, nunca te esqueças que a importância dos acontecimentos ou das pessoas é muito relativa. Calma, deixa correr o tempo e depois, olhando de longe e sem paixão, os fatos e as pessoas, adquirirás a perspectiva. Porás cada coisa no seu lugar e de acordo com o seu verdadeiro tamanho. Se assim fizeres, serás mais justo e evitarás muitas preocupações. Que espetacular, não? Se nós considerássemos esse ponto de caminho, 702, e o colocássemos em prática, o memorizássemos de alguma maneira e colocar no nosso dia, nós, com certeza, não teríamos esse excesso de sensibilidade à flor da pele, que nos irritamos com qualquer coisa. Qualquer coisa é uma discussão com a mulher em casa. As situações que acontecem com um filho, com não sei o quê, tudo parece que vira... eu sou descendente de grego, né? E a gente tem lá a questão da tragédia grega, né? Era uma arte de fazer os maiores dramas das situações mais comuns e correntes. Olha, procurarmos nós saber relevar as coisas, deixar para um segundo plano, saber sofrer, não queixar-se. Às vezes estamos nos queixando, uma hipersensibilidade diante das dificuldades. Então, segundo ponto, objetividade. Segundo ponto, receber os acontecimentos com esse sentido sobrenatural. O que é o sentido sobrenatural? É ver de trás de uma dificuldade que Deus espera uma reação nossa, de generosidade, de humildade, de aceitação da vontade divina, de crescimento na fortaleza. Então, receber com sentido sobrenatural. Isto pode ser aparentemente ruim, porque impede a consecução de um objetivo já planejado e até um objetivo bom. Não é nenhum castigo. É um objetivo bom e simplesmente aquilo há um obstáculo que se interpõe, um muro, um obstáculo. Diante do muro, um obstáculo, o que nós temos que fazer? A primeira providência é afastar-se do muro, ganhar distância, enxergar as coisas com um sentido sobrenatural. O sentido sobrenatural é para ter perspectiva. Como é que Deus está
No fundo, nós podemos usar a seguinte imagem. A fé, que é luz de Deus, não é só uma luz externa. É Deus que habita na nossa alma em graça, nos dá um olhar. É o olho de Deus. A fé é o olho de Deus dentro da nossa alma que nos dá, enxergamos essa coisa, essa dificuldade na educação de um filho, é uma oportunidade divina que nós estamos tendo para poder tocar aquele tema de uma melhora de alguma virtude, alguma conduta. E nos dá, já falamos disso, e vale a pena a meditação sobre a virtude da fortaleza no Catecismo da Igreja Católica, no livro Caminho. O livro Caminho tem um capítulo sobre as tribulações. Quem tem, e saber que existe lá um site chamado escrivaworks.org, que tem absolutamente todas as obras de São José Maria disponibilizadas, que podemos usar na internet. Por exemplo, o livro Sulco. Eu estou citando para que a gente também aumente o nosso, vamos dizer assim, a nossa gama de busca de elementos de vida interior, de combustível para a nossa alma, para que cresçamos nesse plano de vida espiritual. Nos leva então a ter esse espírito de fortaleza. Os meios para enfrentar os acontecimentos é o espírito de fortaleza. O que eu tenho que fazer para ter essa fortaleza no dia a dia? Crescer diante das dificuldades. Uma pessoa sem caráter ou com caráter, não tem um caráter firme, diante das dificuldades, murcha, afrouxa, se aplasta. E uma pessoa que tem essa capacidade e vai se desenvolvendo, cresce diante das dificuldades. Eu não tenho essa experiência, mas já li e verifiquei em muitos autores, tanto de vida espiritual como, enfim, de análise de situações, fala daqui, as árvores que crescem em planícies, elas têm umas raízes mais curtinhas, muito mais planas, e se bate um vento mais forte, com muita facilidade podem ser arrancadas e tombam. Porém, aquelas árvores que crescem em montanhas, porque foram se fortalecendo, desde que cresceram, foram crescendo no meio de borrascas e tempestades, ventos mais fortes, se arraigam fortemente as suas raízes nas rochas e o seu caule, os seus galhos vão, pelo esforço, não, de resistência ao vento, vão ganhando mais robustez. E assim acontece com as contrariedades. As contrariedades são meios que Deus se serve para que nós cresçamos em fortalezas e que nós não temos, vamos dizer, uma consistência de um churro, de uma Maria mole. Então temos que crescer em fortaleza. E por isso, com essa fortaleza, nós podemos ganhar isso que nós, estudando a virtude da fortaleza, falamos da magnanimidade, magna alma, magna anima, alma grande, de metas altas, de horizontes grandes. Não podemos ser, desculpe citar o ponto de caminho mais ou menos de cor, mas ele é meio forte. Diz assim, não seja como a ave de capoeira, voe alto, voe como as águias, suba, e tem essas asas pesadas, uma águia, de um plano de vida espiritual robusto, de vida de oração, de frequência aos sacramentos. Isso nos dá essa capacidade de subir e cada vez subir mais alto para chegar a Deus. Então, essa energia faz com que nós saibamos subir na vida espiritual para crescer diante das dificuldades e vamos nos identificando com Cristo. O meu viver é Cristo. E assim é o caminho do cristão, de procurar, encontrar, tratar e amar a nosso Senhor Jesus Cristo. E São José Maria às vezes perguntava, está lá num ponto de caminho, será que pelo menos começamos esse primeiro degrau, procurar a Cristo? Porque quem procura, quem bate, tanto acha como se abre a porta. E por que ainda não se abriu a porta?
Estamos perseverando na vida de oração? Estamos perseverando na busca do alimento espiritual? Buscamos a confissão com frequência, a confissão sacramental com o sacerdote que lá ouve a confissão e nos dá a absolvição dos nossos pecados? E nós podemos pensar assim, que Deus, como não se economiza, nos perdoa sempre, leva muito a sério isso, perdoa as nossas faltas e quer que nós mudemos, nos transformemos nas nossas fraquezas. Então, a confissão é um elemento importante do nosso plano de vida espiritual. Fazer a confissão sacramental com frequência e também procurar o sacramento da Eucaristia, que é um alimento de fortaleza, um alimento de robustez de alma, de pessoas que são fortes na fé. Portanto, nós temos que olhar para esse caminho esforçado. Lembram da Sagrada Escritura? Que existem vários caminhos. Uns podem levar para uma planície, pela porta ampla, onde ali caminham pessoas muito rapidamente, parece que todos estão felizes, mas é uma vida fugaz, uma vida de prazeres. E outro é o caminho da porta estreita. E essa porta estreita não é da infelicidade. Essa porta estreita nós sabemos que toda vez que nós sabemos colocar nosso coração em Deus e viver para Deus, atingimos já nessa terra o maior grau de felicidade. Então, uma atitude lúcida é de nós procurarmos ir por esse caminho que Deus nos fala, esse caminho estreito, dessa porta estreita que nós podemos viver no nosso dia a dia. O perdão de Deus, podemos dizer assim quase que em trocadilho, o perdão de Deus a nós, pela confissão, é sem arrependimento. Isto é, Deus não se arrepende de dar a sua graça e comunicar a graça para nós, porque Deus nos ama. E assim, se nós vivemos dessa forma e que Ele não se arrepende de nos perdoar, nós temos mais energia, mais força para corresponder a um Deus que enviou seu Filho, se fez homem, morreu por nós e nós podemos corresponder mais profundamente. Então, de um modo ou de outro, os acontecimentos, eles desempenham uma função nesse plano divino a nosso respeito. Os acontecimentos são sinal, se esses acontecimentos são de dificuldades, de problemas, contrariedades, podemos dizer com grande segurança, se até então nós estávamos no controle do barco, a partir desse momento o controle está lá em cima. Quando aparecem as contrariedades, é Deus que está assumindo o timão, está guiando o nosso barco e permite essas borrascas, essas tempestades. Muitas pessoas se instalam na vida, se acomodam, não se preocupam com nada e com ninguém, às vezes nem tem espírito de serviço em casa e cuidado da família, não transformam as suas famílias em lares luminosos e alegres, lares que sejam assim uma semeadura de vida cristã, de alegria, de felicidade, que se vivam as virtudes. Então isso é um despertar, enxergar e tornar-se plenamente consciente de que Deus quer de nós, assim, pessoas que saibam amar, que saibam se desviver pelos outros, e para todos os contratempos grandes ou pequenos, podem e devem ser para nós dom de Deus, ferramenta, instrumento divino para o nosso crescimento espiritual. E Deus sempre dá o frio conforme o cobertor, não é? Deus dá a graça segundo aquilo que mais nós precisamos. Nunca seremos tentados acima das nossas forças e não há nenhuma dificuldade que nós não possamos vencer, porque Deus dá com abundância a sua graça para todos nós. Então vamos procurar despertar um pouco mais
para o planejamento e a vivência do plano de vida espiritual, que deve conter uma meditação diária do Evangelho de 5 minutos, uns 10 minutos de uma leitura espiritual para o nosso depósito de combustível espiritual, depois um tempo de oração, de meditação, mas uma oração em que não é leitura, que não é só oração vocal, mas é intimidade, conversa, falar olho no olho, com intimidade. Senhor, me custa isso. Meu Deus, não ter medo de chamar Jesus pelo seu nome. Então, trabalhar nesse sentido. Todos nós podemos. E com São João e São Tiago, quando Cristo, olhando para eles no olho, depois da mãe deles terem perguntado se poderiam eles sentar-se um à direita e outro à esquerda de Cristo no seu reino, porque eles tinham uma ideia um pouco confusa do que era o reino de Cristo. E Cristo, mas vocês não sabem o que estão pedindo. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? E a resposta deles foi, podemos. E a verdade é essa, que eles ali estavam selando o seu heroísmo em entregar a vida por Cristo, dando um testemunho de fé cabal. E ficamos por aqui. Se houver um bate-papo, a gente já ficamos falando quase 40 minutos, hein? É muito tempo. Algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta sobre o plano de vida espiritual, enfim, alguma coisa que fazer para dar continuidade à formação, esse tipo de coisa. Então fica aí aberto para o nosso bate-papo.